Olá, prazer, meu nome é Isabelle, sou fundadora da Sunup e se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu quero te explicar um pouquinho sobre o nosso serviço. Eu fundei a Sunup com o objetivo de criar uma empresa de performance imobiliária. Então, qual que é o nosso objetivo? É fazer com que os corretores, eles façam o que eles aprenderam a fazer, o que eles mais sabem fazer, que é a parte de captação de imóveis, visitas, negociação, vendas, enquanto nós ficamos responsáveis pela captação de leads, aquecimento desses leads e metrificação de todas as pessoas que entram em contato com a imobiliária durante toda a jornada de compra dessa pessoa até a negociação, até a venda de fato. Então, nós fazemos uma metrificação das porcentagens nessa jornada para a gente conseguir saber onde estão os gargalos da imobiliária. Aqui, para poder ficar mais didático, eu costumo dividir o nosso serviço em 3 grandes fases, tá? A primeira, que é a divulgação, a segunda, que é o aquecimento, e a terceira, que é o relacionamento. E é isso que eu vou explicar um pouquinho agora. Na parte da divulgação, eu acho interessante a gente lembrar que desde 7 de novembro de 1825, quando foi lançada a primeira edição de anúncios de imóveis lá no Jornal de Pernambuco, as coisas foram evoluindo, as plataformas de divulgação foram evoluindo, até chegarmos hoje, onde o grande foco são as redes sociais e as plataformas digitais. Então, tendo isso em mente, nesses lugares são onde nós mais investimos. Então, é muito interessante essa parte da nossa empresa, porque aqui a gente não faz uma segmentação de plataforma. Se o cliente entrou aqui para dentro da nossa empresa, ele destina uma verba, um orçamento, para a gente poder distribuir entre as plataformas que nós decidimos de acordo com o resultado. Então, a gente trabalha com Google Rede de Pesquisa, Google Rede de Display, YouTube, Google Meu Negócio, Instagram, Facebook, TikTok, e-mail, WhatsApp, tudo o que for necessário para poder gerar resultado para o cliente. Então, dentro dessas plataformas, a gente divulga de maneira específica para cada tipo de público. O que eu quero dizer com isso? Para o público quente, que é aquele que já chamou você, que já conhece a sua imobiliária, a gente trabalha de uma forma. Para o público frio, a gente trabalha de outra forma. Então, tem a campanha de remarketing, retargeting e a campanha de começo de funil, tá? Isso tudo a gente faz dentro dessas plataformas, como eu disse, de acordo com o orçamento que foi destinado para a gente. Quero explicar um pouquinho melhor aqui como que a gente faz essa parte da divulgação. Primeiro de tudo, é importante a gente separar os canais de vídeo dos canais em formato de texto, tá? Quando eu digo canais de vídeo, é o Instagram, o Facebook, o YouTube e como que nós trabalhamos com essas plataformas. A primeira coisa que a gente faz é a seleção de imóveis. Então, a gente estuda o mercado, estuda a região, estuda principalmente o perfil do corretor para a gente ver quais imóveis mais se adaptam. A partir daí, a gente cria uma lista para a gente fazer a divulgação. Depois dessa criação de uma lista, a gente parte para uma etapa que eu considero a mais importante, tá? Que é a parte da roteirização. Sabe quando o corretor chega no imóvel e fala assim, e agora, o que eu vou gravar? Então, a gente cuida dessa parte para você. Como nós trabalhamos com marketing, neuromarketing, e a gente acompanha centenas de criativos todos os meses, nós já temos uma expertise para conseguir montar um roteiro que vai engajar, reter e principalmente converter o público-alvo. Então, essa parte é muito importante. A gente estrutura um roteiro específico para o imóvel e o corretor, ele grava. Depois disso, a gente parte para a edição do criativo, produção das legendas, das copies,
das headlines, dos títulos no caso, e depois de toda essa produção, daí sim nós vamos para as campanhas, tá? Dentro das plataformas que eu já disse, Instagram, Facebook, né? Então, essas campanhas a gente já planejou antecipadamente, de acordo com o nosso plano de sucesso que a gente apresenta lá no comecinho do mês para os clientes. E aí, a gente já monta as campanhas, já coloca esses anúncios para rodar e depois a gente faz a otimização todo santo dia. Para quê? Para que a verba que foi nos destinada seja o melhor aproveitável o possível, tá bom? E aí, no caso dos anúncios em texto, como o Google, rede de pesquisa, o que a gente faz? Primeiro, a gente melhora o SEO do site, para que apareça numa posição boa dentro da página do Google, sem a gente precisar investir. Outra coisa que a gente faz também, melhorar o Google Meu Negócio, para quando a pessoa pesquisar imobiliária na cidade tal, você apareça primeiro, tá? Quando eu digo com a parte paga, que foi a rede de pesquisa que eu disse há pouco, a gente investe em campanhas para poder acertar o público-alvo e fazer com que o número de pessoas que entrem e o número de pessoas que convertam seja o maior possível. Então tem que estar tudo muito bem alinhado, o título, os destaques, as chamadas para ação. Dentro do site também a gente ajuda a fazer uma organização para que a conversão seja o mais alto o possível. E agora a gente parte para a segunda parte, que é o aquecimento. O aquecimento, ou heating, como a gente costuma dizer no marketing, ele é totalmente diferente da qualificação do lead, ok? Sobre qualificação, a gente manda uma tabelinha para os corretores para eles saberem classificar o lead. Então, o lead, ele pode ser um lead frio qualificado ou um lead frio desqualificado. Isso daí é qualificação. O que é o aquecimento do lead? Tem até um desenho que eu vou anexar aqui, que está lá dentro do livro do Bruno Lessa, que é muito interessante, que mostra a jornada de compra do consumidor dentro do ramo imobiliário. Então, o aquecimento é fazer com que os leads que não estejam numa etapa tão avançada de compra mantenham contato com a imobiliária para poder ir aquecendo até chegar no momento de fato da compra, de fato quando ele vai querer fazer a visita e tudo mais, tá? Isso é o aquecimento. A gente usa o público morno, o público frio qualificado e mantemos contato com ele por meio de automações. É importante lembrar que a automação não substitui o relacionamento, tá bom? A automação é para a gente poder economizar um tempo do corretor com ações repetitivas. Então a gente vai fazer ofertas para esses leads, nós voltamos lá para a divulgação e fazemos aquelas campanhas de remarketing, retargeting que eu já disse. Nós mantemos contato, fazemos o branding, que é o reforço da marca, para quando ele chegar numa fase avançada, ele lembre da sua imobiliária, ele não vá para outro corretor de outro local, tá bom? Essa é a parte do aquecimento. E aí a gente parte para a última etapa, que é o relacionamento. Uma vez eu vi uma entrevista de Harvard que falava o seguinte, que a maior, melhor e mais valiosa moeda de vendas é o relacionamento. Então a gente não pode negligenciar essa parte, porém essa parte está intimamente ligada com o trabalho de vocês, com o trabalho dos corretores. Por isso aqui, o nosso papel não é ficar prometendo milhões de VGV para você, não. A gente aqui vai fazer uma parceria com vocês para a gente poder conseguir aumentar as vendas. E nessa parte do relacionamento, o que nós fazemos? Nós metrificamos quantas pessoas entram em contato, dessas pessoas, quantos agendaram visita, quantos foram para a visita de fato, qual foi a taxa de negociação, para que a gente possa entender melhor onde estão os gargalos, o que precisa de mais atenção, qual parte precisa de um cuidado maior, talvez que o corretor desenvolva melhor alguma área, negociação, enfim, tudo mais, para a gente poder
agir em parceria. E é esse o nosso trabalho. Então, se você tem uma imobiliária no sul ou no sudeste do Brasil e está precisando de alguma ajuda com essa parte de captação, com essa parte de anúncios, pode contar com a gente. Entre em contato aqui por algum botão ou por algum link que estiver nesse vídeo para a gente poder fazer uma reunião presencial ou virtual e assim eu poder te apresentar uma proposta personalizada para a gente poder fechar uma parceria de sucesso, tá bom? Obrigada pela atenção e até breve!